Graças a Deus. Nós vamos para a parte 6 da nossa série de mensagens, As Vindas de Cristo em Juízo, no Velho Testamento. As Vindas de Cristo em Juízo, no Velho Testamento. Nós vamos para Êxodo capítulo 3. Nós vamos continuar a falar sobre a vinda de Cristo para julgar o Egito. Nós vamos falar sobre isso em Êxodo capítulo 3, versos 1 ao 10. E o título de nossa mensagem hoje é Jesus na sarça ardente. Jesus na sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. E disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Então, meus irmãos, como nós vimos, o contexto histórico desta passagem aqui é que os israelitas, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, eles tinham se tornado escravos no Egito. Eles estavam sendo escravizados no Egito. E em meio a essa escravidão no Egito, em meio a esse sofrimento, eles começaram a orar a Deus, eles começaram a clamar a Deus, eles começaram a buscar o Senhor para livrá-los desse sofrimento, dessa escravidão. E a partir daí, no capítulo 3, a partir do capítulo 3, todos os acontecimentos do livro de Êxodo são a resposta de oração daquele povo, que aquele povo fez. Então, Êxodo 3 em diante, até o final do livro de Êxodo, na verdade, até o final do Pentateuco, é a resposta da oração que o povo fez no capítulo 2, que é o que nós falamos na semana passada. Mas aí eu quero chamar a atenção para vocês, em Êxodo 3, verso 1, que os israelitas, eles não eram os únicos descendentes de Abraão. Caso vocês não saibam, é dito aí no verso 1, que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Os midianitas também eram descendentes de Abraão. Então, se você voltar lá na história de José, muita gente lembra que José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, seus 12 irmãos, que era, quer dizer,
10 irmãos. 10 irmãos tiveram participação. Um deles era muito novo e o outro, o 12º, era o próprio José. Mas não foi somente os irmãos de José que participaram desse comércio iníquo de vender José como escravo. Na verdade, a venda de José como escravo teve a participação de todos os descendentes de Abraão. Porque participou também os ismaelitas, os filhos de Ismael, e os midianitas, que também eram descendentes de Abraão. É uma história interessante você perceber que Abraão teve outros povos que vieram dele, não só Israel, incluindo Midian. E Midian, na história de Israel no deserto, se torna um grande oponente de Israel. Se você analisar, grande parte dos inimigos de Israel no Velho Testamento eram outros descendentes de Abraão. Ismael, os edomitas eram descendentes de Esaú, e os midianitas também, de onde vem Balaque e Balaão, eram midianitas. Mas o sogro de Moisés, ele era um sacerdote em Midian, e tudo indica que ele era um sacerdote do Deus verdadeiro. Ele era um sacerdote, ou seja, ele era um adorador do Deus verdadeiro de outro povo que não era Israel. E aí Moisés, ele era um pastor ele estava aí apacentando o rebanho, não pastor igual a mim, né? Mas pastor de animais mesmo. E aí ele teve uma grande visão. Essa visão aí de Moisés é um dos momentos mais importantes de toda a Bíblia, quando ele teve a visão da sarça. Inclusive, essa sarça aí, se vocês observarem, as denominações presbiterianas ao redor do mundo, muitas delas têm uma sarça como um símbolo. Em vários países, isso aí é ao longo da história, e essa sarça presbiteriana vem desta visão aqui de Moisés. Só que aí eu quero que vocês percebam que tem algo sobre essa visão de Moisés que pode apresentar uma dificuldade. Observe no verso 2, quem é que apareceu na sarça no verso 2. No verso 2 diz assim, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Então, quem estava no meio da sarça, observe, tinha a sarça estava ardendo em fogo, mas ela não se consumia. Então, foi a visão de uma sarça pegando fogo, mas estranhamente a sarça pega fogo, tem que se consumir. Aqui não estava. Então, foi um milagre, uma visão miraculosa. E quem estava no verso 2, no meio da sarça, era o anjo do Senhor. Só que existe algo estranho à primeira vista, que no verso 4, quem está no meio da sarça é Deus. Está vendo? No verso 2, o anjo do Senhor no meio da sarça. Agora veja o verso 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou a Deus a ele do meio da sarça. Então a primeira pergunta que eu quero fazer no sermão de hoje é: quem é que apareceu para Moisés no meio da sarça? Quem é que apareceu para Moisés no meio da sarça? Foi Deus ou foi o anjo do Senhor? A resposta para essa pergunta é muito, muito importante, porque ela vai ter impacto sobre a nossa leitura do resto da Bíblia. Você tem que entender quem é que apareceu para Moisés, porque isso vai afetar a sua compreensão até Apocalipse. Tem coisas lá que vai te ajudar. Mas veja aqui, para vocês entenderem quem é que apareceu. Então, vocês entenderam a pergunta, né? Quem é que apareceu para Moisés? É o anjo do Senhor ou é Deus? Porque ele diz, inclusive, no verso 6, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão. Veja bem, para vocês entenderem a resposta para essa pergunta, vocês têm que entender o significado da palavra anjo na Bíblia. A palavra anjo, ela tem um significado na Bíblia. Muitas palavras que nós utilizamos no português, quando se trata de evangelho, quando se trata de cristianismo, elas têm origem em 2 idiomas. Vocês sabem que a Bíblia não foi escrita em português, né? Todo mundo aqui sabe. Então a Bíblia foi escrita em hebraico e em grego. Velho Testamento em hebraico, Novo Testamento em grego. Deus não é brasileiro e nem a Bíblia foi escrita em português.
Então, muitas palavras que nós utilizamos para falar de coisas relacionadas à fé têm origem nesses dois idiomas. Por exemplo, a palavra batismo significa lavagem. Batismo significa lavagem. Ah, por que o batismo a gente chama de batismo? É uma lavagem, por isso que é com água. Ou se você parar para pensar na palavra igreja. A palavra igreja significa assembleia ou congregação. Porque nós estamos congregados. A palavra igreja tem origem no grego, significa congregação. E a palavra anjo significa mensageiro. Então a palavra anjo, ela tem origem no grego. No grego é angelos, que é a língua do Novo Testamento, significa mensageiro. E no hebraico do Velho Testamento é a palavra malak. Então repita comigo, malak, angelos, malak hebraico, angelos grego. Repito de novo, malak, angelos. Pronto, vocês já estão falando línguas estranhas. Agora vamos traduzir. Malak hebraico, angelos, em português é o quê? Mensageiros. Repitam. Pois é, então significa mensageiros. Quando eu falo de anjo em português, muita gente pensa assim, uns bebês pelados, né? Tem uns bebezinhos pelados, bem fofinho. Cadê o Samuel? Cadê os bebês aí atrás? Alice. Você imagina umas coisas assim, só que tem uma asinha. No português o pessoal imagina assim, né? Tô vendo vários anjinhos lá atrás. Na verdade, não. Na Bíblia, existem criaturas celestiais, só que não é um bebê pelado com asinha. Na verdade, normalmente, quando eles aparecem na forma de um homem adulto. Tem asas, mas são criaturas celestiais, não são criaturas terrenas. E é isso que a gente costuma chamar de anjos. Só que a gente chama de anjo porque essas criaturas celestiais são chamadas de anjos na Bíblia porque eles são mensageiros de Deus. Então, só para citar um exemplo, quando Jesus foi nascer, vocês lembram que apareceu Gabriel, o anjo Gabriel apareceu para Maria e falou, Maria, embora você seja virgem, você vai dar à luz um filho que é Jesus. Então esse anjo, ele levou uma mensagem de Deus para Maria. Então ele é o quê? Um mensageiro. Que em hebraico é o quê? Malak. Já esqueceram? E no grego é? Muito bom. Só que na Bíblia não existe só mensageiros celestiais, tipo Gabriel, Miguel, essas criaturas do céu. Na Bíblia também existem mensageiros humanos. Por exemplo, abra em 1 Samuel, capítulo 23, verso 27. 1 Samuel, capítulo 23, verso 27. Diz assim, 1 Samuel 23, 27. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo, apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Então teve um mensageiro aí a Saul. Essa palavra mensageiro aí, como é que ela está escrita em hebraico? Como é que é em hebraico? Malak. E é a mesma palavra para anjo. Então no hebraico, anjo, mensageiro, malak, quer dizer, malak e mensageiro é a mesma coisa. Que é a mesma palavra para anjo no grego. Vocês podem abrir também em Malaquias, Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2. É por isso que uma das coisas que um pastor precisa estudar para ser pastor são as línguas grego e hebraico, para poder ter a capacidade de ler a Bíblia nos originais. Malaquias, capítulo 2, verso 7. Vamos ler
todo mundo junto, verso 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, quem é o mensageiro aí? É o sacerdote, tá vendo? Ele está dizendo que o sacerdote é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. E como é que é essa palavra mensageiro em hebraico mesmo? Malak. Vocês vão sair daqui falando em 2 idiomas diferentes. Então, voltemos então para Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Verso 2. Vocês já viram aí que a palavra anjo ou a palavra mensageiro na Bíblia, ela é um mensageiro. Pode ser um mensageiro do céu, né? Tipo Gabriel, Miguel. Pode ser um mensageiro na terra. Eu sou um anjo. Ah, cadê a sua asinha, pastor? Não, eu sou um anjo da terra. Lá em Apocalipse, capítulo 2, nós já pregamos aqui, nós aprendemos que os pastores são anjos, não porque eu não tenho pecado, mas porque eu sou um mensageiro de Deus. Estou trazendo uma mensagem, não é uma mensagem aqui? Então, nós já vimos que um anjo, a palavra anjo na Bíblia pode estar falando de um anjo humano, um mensageiro humano, pode estar falando de um anjo do céu, um mensageiro do céu. Aí a gente tem que se perguntar aqui, ó. Em Êxodo capítulo 3, esse mensageiro, esse anjo, ele é um mensageiro humano ou ele é um mensageiro do céu? Vamos ver o verso 2 aí. Nós estamos refletindo. Eu estou aqui refletindo na Bíblia com vocês. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Então, ele está no meio da sarça, está pegando fogo. Só aí a gente vê que não é um mensageiro humano. Não é um mensageiro humano, porque ele está no meio do fogo e não está queimando. Se ele não é um mensageiro humano, então ele é um mensageiro celestial. É alguém celestial, não é como eu assim. Porém, eu vou mostrar para vocês que esse mensageiro celestial aí, que é chamado de anjo do Senhor, esse mensageiro do Senhor, ele não é uma criatura. Ele não é como Gabriel, como Miguel, e muitos menos esses bebês pelados. Esse mensageiro celestial, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Eu vou mostrar para vocês que nos 5 livros de Moisés, quais são os livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés, ele apresenta o Deus verdadeiro, ele ensina sobre o Deus verdadeiro, e Moisés ensina que o Deus verdadeiro, ele é único, só existe um único Deus, e nos livros de Moisés, esse Deus único, ele subsiste em 3 pessoas. O Deus único subsiste em 3 pessoas, que é, nos 5 livros de Moisés, o Pai, o mensageiro do Senhor, que é o Filho, e o Espírito Santo. Vamos ver isso em outras passagens. Pode voltar para Gênesis. Vamos voltar para Gênesis. Vamos ver algumas passagens em Gênesis. Voltem para Gênesis 16. Nós vamos fazer uma viagem por Gênesis agora, ok? Gênesis 16. Sempre que aparecer a palavra anjo, eu vou substituir pela palavra mensageiro para que fique mais claro para vocês, ok? Sempre que aparecer anjo, eu vou substituir por mensageiro para ficar mais claro. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 16, versos 7 a 13. Diz assim: E o mensageiro do Senhor a achou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse:
venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse o mensageiro do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse mais o mensageiro do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que será contada por numerosa que será. Disse-lhe mais o mensageiro do Senhor: eis que concebeste e dará um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Agora preste atenção no verso 13. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus que me vê. Então, veja que ela estava falando com o mensageiro do Senhor, o anjo do Senhor, mas no final da conversa, o que ele diz? O que ela diz? O Senhor que falava com ela é Deus. Tu és Deus que me vê. Então, veja que existe aí um mensageiro, e esse mensageiro está sendo chamado de Deus. Vamos continuar para Gênesis capítulo 32. Gênesis 32. Vamos ler os versos 24 a 30. Eu estou lendo várias passagens, eu não vou ler toda a história aí porque não daria tempo. Mas essa parte aí é a famosa luta de Jacó com um homem. E este homem nós vamos ver que ele é Deus. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Agora, olha só o verso 27. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E então ele teve essa luta. Quer dizer, verso 28 agora. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus. Então veja que teve uma luta aí com Deus. Nós não vamos entrar em detalhes no significado dessa luta, mas ela tem a ver com Jesus no Novo Testamento. Mas veja que existiu um homem que lutou com Jacó, e este homem, na verdade, era Deus. Essa visão que Jacó teve de um homem era Deus. Agora vamos ver o que o profeta Oséias disse sobre essa luta. Oséias capítulo 12. Oséias capítulo 12. Olha só o que ele vai falar. Oséias 12, versos 13, quer dizer, versos 3, no versos 2 ao 4. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, na sua força lutou com Deus. Está vendo que ele está dizendo que Jacó lutou com Deus. No verso 4, lutou com o anjo e prevaleceu. Ué, ele lutou com o anjo ou ele lutou com Deus? Na verdade, o anjo aí é o mensageiro do Senhor, que é Deus. E para finalizar essa parte, abram em Gênesis capítulo 31. Gênesis capítulo 31. Versos 10 a 13. Olha só o que Jacó, é o mesmo personagem, tá? Jacó,
ele vai falar da visão dele. Gênesis 31, 10 a 13. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, isso aí é Jacó falando, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse o mensageiro de Deus em sonhos, Jacó. E eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que o Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel. Então veja que no verso 13, quer dizer, no verso 11, quem está falando com Jacó é o mensageiro de Deus. E no verso 13, esse mensageiro de Deus, ele diz que ele é Deus. Então, eu já mostrei diversas passagens aí que provam a mesma coisa. Tem muitas outras, mas eu não vou entrar aqui. Volte agora para Êxodo 3, nosso texto. Vocês têm que entender o quê? O seguinte, se ele é Deus, por que que ele é o mensageiro de Deus? Porque se a gente fala que ele é o mensageiro de Deus, não indica que ele está sendo enviado por Deus para dar uma mensagem? E a resposta é sim. Porque, como nós aprendemos no Pentateuco e em toda a Bíblia, o Deus único subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que quando nós vamos ser batizados, nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente derrama água e diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não somos batizados no nome de nenhuma criatura. Nós não somos batizados no nome de nenhum homem qualquer. Nós somos batizados no nome de Deus. O Deus único subsiste em 3 pessoas. Então, os livros de Moisés, eles estão nos ensinando a combater a idolatria. Isso é muito importante entender. Os livros de Moisés foram dados para combater, dentre outras coisas, para combater a idolatria. E uma das formas de idolatria que existe é adorar a deuses falsos. O primeiro mandamento dos 10 mandamentos diz, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. E a gente tem que se perguntar então, quem é o Deus verdadeiro? Para que a gente não adore deuses falsos, para que a gente não adore outros deuses, a gente tem que saber quem é o verdadeiro. É a mesma coisa de falar assim, não pode trair o seu marido. Mas para eu saber se você está traindo o seu marido ou não, tem que saber quem é o seu marido. O mandamento contra o adultério, ele pressupõe que existe um marido verdadeiro, que existe uma esposa verdadeira. Se a gente for lá na história de Salomão, que a gente leu aqui, a esposa original e verdadeira de Salomão, ao longo de toda a sua vida, antes dele se corromper na velhice, era a filha de Faraó. Da mesma forma, se a gente quer adorar o Deus verdadeiro, nós temos que saber quem ele é, porque os outros são falsos, os outros não existem. É um dos objetivos dos livros de Moisés. E como Moisés nos ensina, o Deus verdadeiro é o Deus triuno. O Deus verdadeiro é o Deus triuno. Todos os que não adoram o Deus único na Trindade e a Trindade na unidade não adoram o Deus verdadeiro, adoram deuses falsos. O Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, como nós vimos aqui, é o Deus triuno. Ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Todos que não adoram esse, adoram falsos. Deixa eu dizer para vocês uma frase que vocês vão ouvir muito por aí. Eu quero advertir vocês sobre uma frase que vocês vão ouvir muito por aí. Que as pessoas falam assim, Não importa o Deus que você adora. Não importa o Deus que você adora, porque Deus é um só. Eu não sei como é que as pessoas usam uma frase que contradiz elas e elas acham que está defendendo a sua ideia.
Meu amigo, se Deus é um só, meu irmão, se Deus é um só, então você não pode adorar qualquer um, não pode adorar outros. Como as pessoas falam, Deus é um só, então adora qualquer um. Não está vendo que isso é maluquice? Isso é falta de sabedoria. É a mesma coisa de você falar assim, ó, eu só tenho uma mulher, então quer dizer que eu posso sair com qualquer uma. Se Deus é um só, você tem que conhecer como é esse Deus. Você tem que saber como é esse Deus. E o Deus verdadeiro, ele é triuno. O Deus verdadeiro, ele é triuno. Todos que não adoram a Trindade Santíssima são idólatras, adoram os falsos deuses. Então, como é que a gente tem, por exemplo, pessoas dizendo, os cristãos e os muçulmanos adoram o mesmo Deus? Tem gente que diz isso. Adora o mesmo Deus. Como que pode ser o mesmo Deus se o Deus dos muçulmanos não é triuno? Como que pode ser o mesmo Deus se os muçulmanos não creem que Jesus é Deus? As pessoas dizem, os judeus, o judaísmo e os cristãos adoram o mesmo Deus. É óbvio que não. O que nós conhecemos como judaísmo é uma falsa religião, uma religião falsa, porque adora um Deus falso. Os judeus, eles adoram um Deus falso tanto quanto os muçulmanos. Tanto quanto os adoradores de Baal, tanto quanto os adoradores... Eles adoram um Deus falso. Você não sabia, não? Que o primeiro-ministro de Israel adora um falso Deus porque não é o Deus triuno. Nós somos irmãos. Irmãos, quando eles creem em Jesus, aí eles se tornam irmãos em Cristo. Eu posso ser irmão de alguém biológico. Nós nascemos do mesmo pai e da mesma mãe. Irmão espiritual na Bíblia é quando você tem o mesmo Deus como pai, você serve ao mesmo Deus, você crê no mesmo Deus, aí você é irmão. Então, o Deus verdadeiro, conforme a Bíblia, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e, portanto, ele é o Deus triuno. Se você quiser ser cristão, você precisa estudar a Trindade Santíssima. Você precisa estudar a Trindade Santíssima. Então, aqui, quem apareceu para Moisés, se a gente entender isso que eu expliquei, vocês vão entender que quem apareceu para Moisés foi Jesus. Então, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele foi enviado pelo Pai, é igual lá no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, Jesus foi enviado pelo Pai. No Velho Testamento também, diversas vezes, Jesus foi enviado pelo Pai. Nós já vimos sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, algumas semanas atrás. Observe um detalhe que eu não mencionei aqui naquela época, mas eu quero que vocês voltem agora em Gênesis... Gênesis 18. Na verdade, 19. Olha só um detalhe quando fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, verso 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Então você vê aí que tem duas pessoas sendo chamadas de Senhor. Um é o que estava na terra, que se encontrou com Abraão. Vocês lembram que Abraão teve um encontro com ele? Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, a origem, nos céus. Ou seja, é o Filho e é o Pai desde os céus. Então, voltando para Êxodo 3, o que vai acontecer em Êxodo, no livro de Êxodo, é a mesma coisa. A pessoa do Filho, que é o Senhor, o mensageiro do Senhor, ele foi enviado pelo Pai
para salvar os israelitas e para julgar o Egito. Então Jesus foi enviado pelo Pai, no livro de Êxodo, para julgar o Egito, destruir os egípcios e salvar os israelitas. Se você começar a entender isso, tem diversos detalhes impressionantes que você vai ver no livro de Êxodo. Por exemplo, nós sabemos que os 10 mandamentos foram dados por Deus. Todo mundo sabe disso. Mas a pergunta é, qual das 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desceu sobre o monte para falar com Moisés? Foi Jesus. Quem desceu sobre o monte para falar com Moisés e dar os 10 mandamentos foi Jesus. Eu vejo algumas pessoas hoje em dia defendendo o seguinte, eu vou dar uma aplicação prática aqui. Tem muitos hoje em dia que eles falam assim, quando o segundo mandamento? Quando o segundo mandamento proíbe de fazer imagens, aí tem um pessoal confuso hoje, eles vão falar assim, só não pode fazer imagens do Pai. Do Pai não pode. Mas de Jesus pode. Primeiro que Jesus é Deus. Segundo que quem estava no monte falando isso era Jesus. Quando diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, era Jesus falando, não tome o meu nome em vão. O Senhor Deus de Moisés é Jesus. Nunca, nunca, nunca desassocie os acontecimentos do Velho Testamento de Jesus. Nunca leia o Velho Testamento e pense assim, não, aqui no Velho Testamento é só o Pai. Aqui no Velho Testamento é só o Pai, aí quando eu chego no Novo, aí eu descubro que tem outro lá que é o Filho e o Espírito Santo, ninguém sabia disso antes. Mentira! De Gênesis a Apocalipse, o povo de Deus sempre se relacionou com Deus como trino. Deus sempre foi trino e o povo de Deus sempre soube que Deus é trino. Então, rejeite todos os deuses que não for o Deus trino e não reconheça como irmão ninguém que não crê no Deus triuno. Isso aqui é o básico do cristianismo. O básico do cristianismo é adorar a Deus como um só Deus em 3 pessoas. Então, com base nisso que nós vemos aqui, está explicado por que no verso 2 diz, apareceu-lhe o anjo do Senhor, e por que o anjo do Senhor, ele diz no verso 4, bradou a Deus, e depois no verso 6, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. E a partir daí nós vemos então que desde o Velho Testamento, no verso 7, vamos ver o que Jesus diz no verso 7. Disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então nós vemos aí que, nós somos ensinados aí, que sempre quando nós oramos, sempre que nós clamamos, as respostas de oração, não existe resposta de oração que não seja em nome de Jesus. Então aqui em Êxodo 3, segundo livro da Bíblia, nós já estamos aprendendo que Deus, ele só atende orações por meio de seu Filho. Quando nós não temos conhecimento do Deus verdadeiro, quando nós estamos cegos, quando nós estamos com os olhos espirituais fechados, a gente fica achando, sabe o que o mundo nos ensina? Que qualquer oração tá bom, que o importante é ter boa intenção, que o pessoal fala assim, o importante é a energia, que você está tendo uma energia positiva. Não, meus irmãos. A oração na Bíblia, ela precisa ser feita ao Deus verdadeiro, e quando o Deus verdadeiro, ele recebe essas orações e ele atende essas orações, é somente por meio de Jesus.
Deus, o Pai, não atende nenhuma oração, exceto por meio de seu Filho. Qual o nome disso? Trindade Santíssima. O Pai não atende orações, exceto por seu Filho. E é isso que nós estamos vendo aqui. Então existiu aqui uma oração por justiça. Existiu aqui uma oração para que Deus fizesse justiça contra esse povo escravizado. E quando Deus atende, ele intervém por meio de Jesus. Jesus é o verbo do Pai. Jesus é aquele por meio do quem o Pai criou todas as coisas e é por meio dele que o Pai julga. Então, o que o Velho Testamento ensina sobre Jesus é o mesmo que o Novo. O que o Velho ensina sobre Jesus é o mesmo que o Novo. Quando você lê lá no Novo Testamento que não existe oração se não for no nome de Jesus, você não está aprendendo algo novo. Vocês não estão aprendendo algo novo. E por isso que Jesus disse algo interessante lá em João capítulo 5. Olha só o que Jesus diz, João 5, versos 46 e 47. Porque, se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Está vendo o que Jesus diz? Se vocês realmente crescem em Moisés, judeus, vocês têm que crer em mim. Se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque de mim, eu, Jesus, Moisés escreveu. Pergunto, aonde que Moisés escreveu sobre Jesus? Um desses lugares em Êxodo 3. Outro lugar, Êxodo 20. Hebreus capítulo 11. Abram em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Olha só o que o apóstolo escreveu. Isso tem a ver com Êxodo 3 também, tá? Hebreus 11, verso 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, olha só. Ele está dizendo que Moisés, ele rejeitou o gozo do Egito, o pecado do Egito, por causa de quem no verso 28? Por causa de Cristo. Moisés era um discípulo de Cristo. Moisés era um cristão. Abraão era um cristão. Todos cristãos. Volte lá para Êxodo 3. Então nós vemos aí que Deus não atende oração nenhuma, exceto no nome de Jesus, e exceto por meio de Jesus. Essa oração do verso 7 deixa isso claro. E aí talvez você diga assim para mim, pastor, você não está falando de uma forma aí, uma ideia um pouco arrogante? Será que nós não deveríamos dizer assim, não, Deus aceita, os deuses aceitam as orações que são feitas de qualquer jeito, desde que esteja a boa intenção e desde que esteja uma energia positiva? A minha resposta é: você quer ter as suas orações atendidas ou você quer ser enganado e não ter nada atendido? É a mesma coisa de você falar, pastor, você não deveria falar que todos os remédios vão curar a minha doença? Você está com câncer. É a mesma coisa, você está com câncer, eu te falo, ó, toma
um Tylenol, um Tilenol. Vai curar seu câncer. Não vai. Se eu te falar que todos os deuses te ouvem, eu estou te mandando tomar Tilenol para curar um câncer. Eu estou te dando um remédio que não funciona. Sabe por que todos os deuses não te ouvem? Porque todos os deuses, exceto um, não existem. Quando você ora para falsos deuses, quando você ora para os orixás, quando você ora para santos, nenhum deles estão te ouvindo. Você está falando com o teto. Então, antes de ficar ofendido, se pergunte, você quer continuar falando para o teto e não ter nada ouvido? Ou você quer que o mensageiro do Senhor, que é Jesus Cristo, venha para te libertar da escravidão do Egito? Você vê que os homens, em nome de um politicamente correto, eles querem praticamente que a gente minta para eles. Em nome de um respeito politicamente correto, a gente tem que ficar falando mentira que, na verdade, não soluciona nada. Não resolve nada. Aqui nós aprendemos qual é o remédio que soluciona. O nome dele é Jesus. Se eu te falar para orar no nome de qualquer um que não seja Jesus, eu estou mandando você continuar a ser escravo no Egito. É a mesma coisa de falar, continua no Egito se enganando que um dia você vai ser livre. Você não vai, porque quem tem mão forte para tirar do Egito é Jesus. Vocês não sabem que foi Jesus que afogou Faraó no mar? Vocês não sabem que foi Jesus que enviou as pragas? Está lá em Êxodo 14, diz que foi o mensageiro do Senhor, o anjo do Senhor, que confundiu os egípcios e afogou eles no mar. O pai enviou seu filho para destruir o Egito. E dentro disso, a gente vai começar a refletir no seguinte. Existe uma pecaminosidade humana que ela é fruto dessa idolatria. Veja bem, na Bíblia, o momento em que nós mais temos que orar, o momento que a gente mais tem que orar é o momento... A gente tem que orar sempre, sem cessar. Mas existe na Bíblia a ideia de clamor, de um clamor perseverante diante de um momento de dificuldade. Então, quando você está passando por uma dificuldade, você tem que orar muito intensamente na Bíblia. Uma das formas que a idolatria nos leva a pensar, a raciocinar, é que no momento da dificuldade, é o momento que você tem direito a pecar. É o momento que você tem direito a ser incrédulo. Eu vou explicar essa ideia e vocês vão... Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por essa tentação. Mas vamos lá. Por exemplo, maridos ou esposas que cometem adultério. Normalmente, olha, eu já conversei com muitos adúlteros. Eu nunca conheci um adúltero que não tivesse uma, abre aspas, boa explicação para o seu adultério. Como assim uma boa explicação? A minha mulher não estava me tratando bem. O meu marido não estava me dando flores. Se a gente aceitar essas justificativas assim, que estava tendo problema, que o casamento estava isso, que o casamento estava aquilo, ninguém mais é culpado de adultério. Ninguém vai ser mais culpado. Porque todo adultério, algum problema estava acontecendo, né? Se não tivesse problema... Então, por alguma razão, os homens eles arrumam explicações que, na verdade, é uma acusação contra eles, eles estão achando que estão se desculpando. Quer ver outra coisa? Ah, eu estou meio frio. Eu estou meio frio na fé porque eu estou passando por muitos problemas. É por isso que eu não estou orando direito. Meu irmão, é quando você está passando por problema que você deveria estar mais forte orando. Não é mais frio, não. Para de dar desculpas sem vergonha.
O momento de estar mais forte é quando você está mais arrebentado no fundo do poço. Essa desculpa, na verdade, aumenta a sua culpa. Não é desculpa, aumenta a culpa. Se você dissesse para mim que estava frio, porque não estava nada acontecendo na sua vida, seria terrível, mas seria menos danoso do que você me dizer que você é escravo, que você está enfrentando isso, está enfrentando aquilo e não está buscando o Senhor. Então, o momento da escravidão aqui, da opressão, esse é o momento de clamar ao Senhor. Não existem desculpas para não buscar ao Senhor. Todos os que não buscam ao Senhor, todos os que não oram com fervor, são culpados de traição contra o céu, porque Deus é digno de adoração. Ainda mais se você estiver passando um problema, Ele pode solucionar. Você não está orando por quê? Por que você não está orando se Ele pode solucionar? E a resposta é: porque você está tratando o Deus verdadeiro como se Ele fosse um dos falsos. Olha só como que é grave isso. Quando a gente enfrenta um problema, como o povo aqui, eu estou dando aqui o problema aqui era a escravidão, né? Mas a gente pode pensar em qualquer tipo de problema. Se eles orassem para Baal, se eles orassem para algum daqueles falsos deuses lá de Salomão, não ia ter libertação nenhuma. Não ia ter libertação nenhuma. Ia continuar escravo aí, ia ficar por isso mesmo. Como eles oraram ao Deus verdadeiro, eles foram atendidos. Então, quando a gente passa por um problema, seja esse tipo ou qualquer outro, e a gente não reage com clamor, com orações, a gente está tratando o Deus verdadeiro, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como se eles fossem Baal, que não atende. A gente, no fundo, está dizendo, não, orar para o Deus verdadeiro não vai fazer diferença. Não vai mudar a situação. Eu não vou sair. E isso é tratar o verdadeiro como falso. Para trazer uma ilustração aqui para vocês entenderem, né? Nunca chegou ninguém para mim e falou assim, nessa igreja, no mês de dezembro aí, não teve ninguém no mês de dezembro que chegou para mim e falou, pastor Frank, eu estou querendo o meu 13º, você não podia adiantar? Por que ninguém nessa igreja me procurou para pedir adiantamento do 13º? Motivo muito simples. Não sou eu quem libera o teu 13º. Não é isso? Eu não tenho autoridade para isso. Então, quando nós procuramos alguém para fazer qualquer coisa, até um 13º, um adiantamento, qualquer coisa, você procura quem tem autoridade. Você procura quem tem poder sobre isso. Eu queria muito que você recebesse, se eu pudesse, eu te daria até o 15º. Se eu pudesse. Eu não tenho autoridade para isso e nem dinheiro para te dar. Tá? Nós procuramos soluções em quem tem autoridade. Se Deus tem autoridade e você não procura Ele, de certa forma você está dizendo que Ele não tem autoridade. Você está tratando como se ele fosse eu em relação ao seu 13º. Ele não tem autoridade sobre aquilo. Então não adianta a gente ficar dizendo que a gente crê que Deus tem autoridade. Se a gente não clama, a gente está fazendo uma confissão com essa falta de clamor. E existe alguém mais misericordioso do que Jesus para ouvir o nosso clamor? Olha só o testemunho disso. E aí, eu quero que vocês levem em consideração o que está escrito em 1 Coríntios 10. Deixa eu acrescentar aqui algo importante que Paulo fala aí sobre Êxodo. Êxodo, 1 Coríntios capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem
E todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Para aí. Eu li aí os versos 1, 2, 3 e 4, né? Quem lembra dessas histórias? Essas histórias vêm de Êxodo. Ele está contando histórias aqui lá no livro de Êxodo. Quem não lembra, vai para casa ler Êxodo, porque você está ruim. Mas ele está aqui citando histórias de Êxodo. Ele vai contar um monte de história lá do Pentateuco. Aí lá no verso 11, olha só o que ele diz no verso 11, depois de contar um monte de história lá de Moisés. Ele diz, ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então ele está dizendo que todas essas coisas, ou seja, as histórias de Moisés, as histórias de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ele diz, foram escritos para aviso nosso. Sabe quem é que não precisava do livro de Êxodo? Moisés não precisava do livro de Êxodo. Não precisava ler. Por quê? Moisés estava lá. Ele estava lá. Ele não precisava ler aquele livro para saber daquilo. Quem é que precisa do livro de Êxodo, verso 9? Nós. Estão escritas para aviso nosso. Foi escrito para nós. E aí eu vou te dar a solução para aquele problema que eu apresentei lá em Êxodo 3. Eu falei aqui sobre oração, eu falei aqui sobre fé, eu falei sobre crer na autoridade de Deus, buscar a Deus, clamar. Aí você talvez tenha dito no seu coração, pastor, eu não tenho força para isso. Eu me sinto fraco, eu me sinto duvidando, eu me sinto muitas vezes sem conseguir me posicionar dessa forma. E aí você acabou de ver em 1 Coríntios 10, 11, qual é a solução. A solução é você ler essas histórias que Deus deu, e se você ler essas histórias que Deus deu, se você considerá-las, se você meditar nelas, Deus vai aumentando a sua fé. Então, quando você lê, deixa eu te dar outra perspectiva sobre Êxodo. Quando você lê Êxodo, você está lendo um livro que está narrando uma resposta de oração. O livro de Êxodo inteiro é uma resposta de oração. Entenda Êxodo assim. Êxodo de 3 até o 40 é tudo uma resposta de oração. Se a sua fé está fraca, Deus te deu esse livro para você ler, aprender como é que Deus responde a oração e assim a sua fé vai aumentar. Então, a resposta bíblica para nosso coração frio, a nossa falta de vontade de clamar é: leia as histórias bíblicas onde Deus fazia essas coisas e medite e raciocine em cima daquilo que uma hora seu coração de gelo vai quebrar e vai começar a arder com fé. Romanos capítulo 15. Romanos 15, verso 4. Vamos ler todo mundo junto. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então foi escrito para nós. Para que nós aprendemos a ter esperança. Esperança. Então as histórias bíblicas são o remédio para a sua frieza, para a sua falta de oração, para a sua incredulidade. Leia as histórias bíblicas. Leia como que Deus atendia a oração. Leia como é que Deus intervia no nome de Cristo.
E aí você vai passar a entender que no nome de Jesus há poder, no nome de Jesus há esperança, no nome de Jesus há resposta para orações. No nome de Jesus, nenhum outro nome, exceto no nome de Jesus. Então é para isso que a Bíblia foi dada, por isso que você chega aqui, para que eu tenho que ler, chegar no culto e ouvir leitura do Velho Testamento, leitura do Novo, leitura do sermão. Eu estou fazendo uma coisa aqui no culto, eu estou com uma marreta e tentando passar por cima desse coração de pedra, quebrando esse coração gelado, até que você comece a clamar, se você crer nessas histórias. Então, meus irmãos, vocês estão vendo como que a Bíblia inteira é sobre Jesus? A história de Moisés começa com Jesus. Eu pensava que era só com o pai. Não. A história de Moisés é sobre o pai que enviou seu filho para ser o Salvador no Espírito Santo. É isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, assim como Moisés conheceu a Deus por intermédio de Jesus, assim como Israel orou a Deus no nome de Jesus, assim como o Egito foi julgado por Jesus, nós queremos ter uma experiência real e verdadeira com um Deus vivo, que não pode ser conhecido senão por meio de Jesus, o mensageiro do Senhor. Senhor, nós não adoramos homens, nós não adoramos criaturas, nós não adoramos nenhum outro, exceto o Deus vivo e verdadeiro, que subsiste eternamente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. No nome de Jesus, nós oramos. Amém.